E nós sabemos já, com base em aulas anteriores, que d tal é igual a dt multiplicado por 1 menos módulo elevado a 2 do vetor velocidade tridimensional dividido por C2, expoente 1 sobre 2. E ainda nós podemos escrever dt em relação a d tal como 1 menos módulo elevado a 2 do vetor velocidade tridimensional dividido por C2, expoente menos 1 sobre 2, isso é igual a gama, definido aqui na relatividade especial, relatividade restrita de Einstein. Então, aqui a componente contravariante AμI pode ser escrita como gama derivada de componente contravariante Vμ em relação ao tempo. E então isso pode ser escrito da seguinte forma. Vamos aqui cuidadosamente escrever todas as 4 componentes. A componente A0, a componente A1, a componente A2 e a componente A3 podem ser escritas, aqui está. Então, agora, esse tensor de ordem 1 representativo da aceleração tensorial em 4 dimensões no espaço-tempo de Minkowski é escrito como gama elevado a expoente 4, produto escalar entre a velocidade tridimensional e a aceleração tridimensional, dividido por C2. Aqui está. Agora, componente 0, componente contravariante 0, componente contravariante 1 é igual a gama elevado a expoente 4, velocidade tridimensional, produto escalar com aceleração tridimensional, dividido por C, expoente 2, dx dt, mais gama elevado a expoente 2, derivada em relação ao tempo, derivada de segunda ordem em relação ao tempo aplicada a x. Aqui está componente 1. Componente 1. Agora, componente contravariante número 2. Componente contravariante número 2. Gama elevado a expoente 4 dividido por C2. Produto escalar entre a velocidade tridimensional e a aceleração tridimensional. dy dt mais gama elevado a expoente 2, derivada de segunda ordem em relação ao tempo, aplicada sobre y. E agora, a última componente, a componente contravariante número 3, vamos tentar escrever, ocupando o mínimo de espaço. Aqui, gama elevado a expoente 4, dividido por C2, produto escalar entre a velocidade tridimensional e a aceleração tridimensional, derivada de z em relação a t, mais gama elevado a expoente 2, derivada de segunda ordem em relação ao tempo, aplicada sobre z. Então aqui nós apresentamos o tensor de ordem 1 representativo da tensor aceleração em 4 dimensões no espaço-tempo de Minkowski com suas respectivas componentes contravariantes. Aqui estão todas elas, separadas por ponto e vírgula, componente 0, componente contravariante 0, componente contravariante 1, componente contravariante 2 e componente contravariante 3. Muito bem, então durante a próxima aula estaremos analisando o momento linear, o tensor de ordem 1 representativo do quadrimomento linear ou do momento linear tensorial, do tensor momento linear em 4 dimensões no espaço-tempo de Minkowski, usufruindo do tensor de ordem 1 representativo da posição, do tensor posição em 4 dimensões no espaço-tempo de Minkowski, usufruindo da
do tensor de ordem 1 representativo da velocidade tensorial em 4 dimensões no espaço-tempo de Minkowski, e por fim também usufruindo do tensor aceleração ou não, para o caso no caso do momento linear, do tensor de ordem 1, tensor representativo do momento linear, nós usufruiremos da velocidade tensorial em 4 dimensões e da posição tensorial em 4 dimensões, não havendo necessidade de analisar a aceleração tensorial em 4 dimensões. Muito bem, então vamos encerrar a aula neste ponto e retomaremos oportunamente. Muito obrigado a todos.